desistir, eu não vou me entregar. Oi, gente, tudo bem? Vamos seguir um pouco o que o Bento já falou e o que o Fabrício falou também e continuar com essa questão do discurso único e ampliar isso. Eu sou o Fabrício também, a gente tem um canal no YouTube além do Instagram, então a gente ia pedir para vocês entrarem lá, sigam, comentem, né? Curtam e tragam um feedback para a gente ampliar esse discurso e aumentar o diálogo, lembrando que sempre nós partimos de uma premissa. Quaisquer pessoa faz isso. Então, assim, vamos falar um pouco de hermenêutica bíblica no sentido que o que é hermenêutica, né? Hermenêutica é a ciência que estuda os textos bíblicos para nós evangélicos. Hermenêutica também é uma ciência, né, que vai estudar textos filosóficos, textos do direito, na verdade, textos de várias áreas. Mas a questão primordial é que hermenêutica ou interpretação, né, eu vou usar a palavra interpretação para ficar bem mais simples, ela é, para nós cristãos evangélicos, muito pertinente ao nosso dia a dia como evangélicos. Por quê? Porque sempre que a gente olha para o texto bíblico, sempre que a gente fala assim, olha, isso está escrito lá na Bíblia, foi assim que Deus disse, na verdade a gente está fazendo uma interpretação. Na verdade a gente está trazendo o texto para a nossa lógica, diante do que nós achamos e alguém disse isso, e nós de certa forma estamos repetindo. Por que estou dizendo isso? Porque a Bíblia, né, como qualquer outro livro, né, sagrado ou não, ele é dado à interpretação. E sendo isso, ao longo do tempo da construção do texto bíblico, essa interpretação, ela chega até nós. E ela não chega até nós caída do céu, ela chega até nós por mão de homens. Então, por exemplo, vocês cristãos já ouviram a Bíblia inspirada por Deus. Isso, por exemplo, é uma metodologia, tá? Então, chamamos isso de histórico-gramatical, tá bom? É o método histórico-gramatical, que diz que o texto bíblico ele foi inspirado, totalmente inspirado. E nós temos, por exemplo, várias outras, mas nós temos, por exemplo, uma histórico-crítica, que é o método histórico-crítico de olhar para o texto bíblico também. Esses dois métodos, que não são só eles, existem outros, mas esses dois métodos, eles são antagônicos em que sentido? No sentido como eles olham para o texto. O que quer dizer isso? Aí você vai falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Mas na verdade nós cristãos temos, e temos muito. Porque como nós produzimos crença, principalmente quando nós dogmatizamos alguma coisa, a partir de um conceito que nós aprendemos, então é meio um conceito que nós aprendemos, repetimos, isso vira um dogma. Né? Não é tão simples assim, porque isso no tempo tem várias micro questões que são adicionadas. Mas basicamente é assim. Então, quando a gente constrói isso, de certa forma, a gente constrói uma maneira de existir no mundo, porque isso também faz parte da nossa cultura. E a cultura ela é construída ao longo do tempo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nas nossas comunidades de fé, nós existimos e praticamos algo, ou um dogma, a partir de um conceito aprendido. Então, a hermenêutica ela cumpre esse papel de ampliar o texto, no sentido de que nós que existimos a partir da nossa fé, né, a partir da nossa crença, nós cultuamos Deus a partir de uma interpretação de alguém. Isso quer dizer que nós podemos legitimar um discurso ou não a partir de uma interpretação. Por que isso? Porque nós temos uma lógica dentro das nossas instituições, por elas serem maiormente de uma interpretação somente, nós falamos, olha, isso aqui, pronto, acabou, não há como duvidar, nós não podemos discutir, nós não podemos falar contra, e se você falar, meio que, né, você além de tirado fora, né, você é considerado um herege e tudo mais. Isso nós não acreditamos, porque nós acreditamos que o diálogo, né, ele é fruto de uma ampla gama de saberes. E, por exemplo, o método histórico crítico, ele propicia uma gama de saberes de outras ciências para interpretar o texto bíblico, para conhecer o texto bíblico e escrutiná-lo, para saber de onde que ele veio, como ele foi escrito, né? São várias questões que são aglutinadas para que o diálogo ele se amplie. Então a gente acredita um pouco nessa questão, como a gente acredita em outros métodos. Tem um método sociológico, por exemplo, que é um outro método. Tem o método literário, né, que o texto é aquilo, pronto, acabou. Então, assim, há uma amplitude de métodos.
Então, por que isso importa para nós cristãos evangélicos? Importa porque quando nós interpretamos o texto, nós existimos a partir do texto e nós construímos crença a partir do texto. Apesar de nós acharmos que isso é uma coisa vinda direto do céu para nós, muitos evangélicos creem nisso, nós temos que entender que alguém interpreta isso. Nas nossas comunidades, por exemplo, tem sempre um líder religioso interpretando o texto e dizendo que ele quer dizer alguma coisa. Então, é bom que nós entendamos que essa prática muito normal nas nossas igrejas, ela faz parte do nosso dia a dia e ela molda a nossa crença e como nós vamos entendendo o texto. Beleza? Importante isso, curte lá, comenta, vão lá no nosso YouTube para a gente continuar esse diálogo e para a gente ampliar isso a partir dessa introdução, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Babilônia!